Bom dia, galera. Dando continuidade ao conteúdo de interação gênica, na aula passada vimos aí um pouco sobre epistasia dominante, epistasia recessiva e vimos um breve comentário sobre epistasia duplo recessiva. Não sei se ficou bem claro do que se tratava a epistasia duplo recessiva na aula passada, mas vou dar uma pincelada nessa parte do conteúdo e depois a gente entra aí numa resolução de algumas questões. Combinado? Então, vamos rever um pouco aí sobre epistasia recessiva, duplo recessiva. Então, galera, lembra que eu falei para vocês na aula passada que um grande exemplo de epistasia duplo recessiva é o que acontece no caso das flores de ervilhas de cheiro, em que elas podem ter dois tipos de coloração, ou flores roxas ou flores brancas, tá? Então, lembrando aí, ó, a epistasia duplo recessiva é quando os dois alelos recessivos, eles causam essa transformação no indivíduo, tá? Ocorre quando qualquer um dos alelos recessivos de um par, quando em homozigose, é epistático sobre o alelo dominante de um outro par. Ou seja, galera, vou pegar aqui o pincel, a caneta. Então, ó, se você tem um alelo azão, né, o alelo azão, ele vai me dar a cor roxa, ok? Vai me dar a cor roxa. O alelo azinho vai me dar a cor branca, correto? O que acontece? Se eu tiver a presença do alelo Bzão, o Bzão permite a cor o alelo Bzinho não permite a cor. Beleza? Lembrando, proporção 9. Eita, professor, já abusei esse 9 para 3, para 3, para 1. Não aguento mais o senhor falando isso. 9 para 3, para 3, para 1. Mas é a realidade, galera. 9, qual seria o possível genótipo? Azão, traço, Bzão, traço, correto? O do 3, azão, traço, Bzinho, Bzinho. Do outro 3, azinho, azinho, Bzão, cadê o rabo do azinho? Traço, e azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza? O que acontece, gente? Aqui, no caso, vocês podem observar, vai haver, gente, quando os dois, né, na realidade, o que acontece na epistasia duplo recessiva é que os dois genes, eles são epistáticos em relação a eles mesmos, tá? Por exemplo, aqui no caso, o Bzinho, ele é epistático em relação ao azão, correto? Assim como o azinho, aqui nesse caso, ele vai ser epistático, ou seja, vai inibir, aqui no caso, em relação ao Bzão. Tá? E aqui acontece uma relação de epistasia, né? Quando os dois genes aqui são epistáticos em relação a eles mesmos, tá? É uma relação aqui mútua, digamos assim, de epistasia recessiva, tá? Então, gente, para ficar claro aqui para vocês, os dois genes eles vão estar interagindo para te dar uma característica, né? Que aqui no caso é a cor da flor da ervilha de cheiro. Então, é preciso se você tiver um representante dominante, né, de cada um dos genes, como aqui, ó, tem um dominante aqui, né? Se você tiver um representante dominante de cada um dos genes envolvidos,
no caso aqui da produção da cor da flor da ervilha de cheiro, ela vai nascer com a cor, beleza? Vai nascer com a cor roxa. Pronto. Se você tiver um dos genes em homozigose recessiva, um deles vai ser epistático em relação ao outro. Bzinho é epistático em relação a Azão e Azinho é epistático em relação a Bzão. Tá? No caso aqui, ambos vão nascer com flores brancas. Beleza. E aqui também pode ocorrer também esse caso de quando os dois genes são epistáticos em relação a eles mesmos. Azinho vai ser epistático em relação a Bzinho, ou vice-versa. Tá? Isso aqui é quando realmente os dois são epistáticos em relação a eles mesmos. Claro, quando em homozigose recessiva. Tá? Então, os dois genes são epistáticos quando em homozigose recessiva. Beleza? Então, aqui, ó, como seria o fenótipo dessas flores? O que acontece aqui? Azão, flor roxa. Bzão permite a cor roxa. Beleza. Flor de cor roxa. Tá? Não tem nenhum problema. Aqui, galera, o que acontece aqui? Azão era para ser roxa, só que o Bzinho não permite a cor roxa. No entanto, gente, eu tenho um Bzinho aqui, ó, que ele vai ser o quê? Epistático em relação a Azão. Ele vai inibir o Azão. Então, aqui não tem como nascer nenhuma flor roxa. Vai ser flor branca. Da mesma forma que aqui não é flor branca, beleza, ele vai ser epistático. Ele vai inibir Bzão. Não vai ter nenhum problema aqui. Vai permitir a cor, tá? Vai ser branco também. E aqui, no caso, gente, vai acontecer uma epistasia em homozigose dupla recessiva, né? Então, vai acontecer aqui, no caso, em homozigose recessiva, em que vai haver essa relação de que os dois genes são epistáticos em relação a eles mesmos. Tá? Então, vai ser também uma flor de cor branca. Proporção 9:7. 9 roxas, 3 mais 3, 6 e 1, 7 para 7 brancas. Beleza? Deixa eu ver se está gravando aqui para não ter nenhum problema de novo. Tá gravando. Gente, aqui também no caso da surdez, tá? Aqui é uma surdez, que é uma surdez hereditária, pode acontecer também por essa questão aí da interação gênica, tá? Então, lembrem aí, gente. Interação gênica, só recapitulando, é quando dois genes vão estar, é lógico, interagindo aí para te dar uma característica, correto? No caso aqui seria a audição. Então, para você ter essa capacidade, né, de ouvir bem, é preciso que vários genes estejam interagindo entre si e, lógico, funcionando bem, tá? Funcionando ali de forma harmônica, né, possuindo assim, uma interação de forma harmônica. Então, se tiver, ó, o que costuma trazer muito nos livros de biologia? Um exemplo também que sai muito nos livros de biologia é esse caso da surdez, tá? Como exemplo de epistasia duplo recessiva. Se você tiver um representante dominante em ambos os genes, ó, tanto no Dzão, né, tanto nesse gene quanto no outro, então se você tiver um representante dominante em cada um dos dois genes envolvidos aí na produção da audição, você vai ter uma audição normal, você vai acabar ouvindo bem. Tá? Agora, se você tiver um dos genes em homozigose, ó, homozigose recessiva, né, ele vai ser epistático em relação ao outro. Aqui, Ezinho é epistático, a gente vai inibir Dzão. Ezinho inibe esse outro par de alelos. Dzinho inibe esse outro par de alelos. E Dzinho inibe esse outro par de alelos. Então, tudo aqui vai nascer surdo, tá? Tudo aqui é surdo. E tem esse último caso, que é semelhante ao que eu falei para vocês lá no exemplo da flor da ervilha de cheiro, em que os dois genes vão ser epistáticos em relação a eles mesmos. Tá? E isso sempre acontece quando eles estão em homozigose recessiva. Então, os dois genes são epistáticos quando eles estão em homozigose
recessiva. Então, eles vão ser, digamos assim, epistáticos um em relação ao outro. Vai acabar um inibindo o outro, digamos assim, tá? Então, quais seriam os possíveis genótipos? Desão, exão, como eu já falei para vocês, indivíduo com audição normal, tá? Já quando acontece uma homozigose, né, recessiva, no meu caso aqui, eles vão nascer surdos, tá? Ou quando tiver também um outro quadro de surdez, quando eles tiverem também tudo recessivo. Surdo. Beleza? Lembrando, proporção, galera. Você joga isso aqui também na lei de Mendel, vai nascer, né, 9, perdão, de acordo com a epistasia recessiva, 9, claro, baseado na proporção de Mendel, né? Como eu disse para vocês, a epistasia é baseada na proporção de Mendel. Como aqui um caso de epistasia dupla recessiva, sempre a proporção vai ser 9 para 7, tá? Então, ó, epistasia dupla recessiva, a proporção sempre é 9 para 7. Beleza? Vamos aqui a um exemplo aqui das galinhas Legorn. Já viu isso aqui, que isso aqui é um caso típico de epistasia dominante, tá? Como assim, professor? Lembra? Em galinhas, a cor da plumagem é determinada aí por 2 pares de genes. O cesão condicionava a plumagem colorida, enquanto o cezinho era plumagem branca. Tendo o izinho, o que acontece? Inibição de cesão. Izinho não vai influenciar em nada, tá? Então, se eu tenho realmente um gene que é dominante, e esse gene é o gene epistático, ou seja, ele vai silenciar a ação de um outro gene. Então, se eu tenho um gene dominante silenciando a ação de outro gene, eu vou ter, sim, um caso de epistasia dominante. Fácil. Em camundongos, a coloração da pelagem é determinada por 2 pares de genes, azão-azinho e cesão-cezinho, com segregação independente, de acordo com o que foi visto lá na segunda lei de Mendel. Tá? Por isso que eu digo para vocês, a epistasia ela é baseada na segunda lei de Mendel. O dos camundongos, é só lembrando que a gente viu que é um exemplo típico de epistasia recessiva. Tá? Então, o gene azão, ele determina a coloração agute. Então, se eu tiver azão, vai ser coloração agute, já viu isso. Se tiver azinho, coloração preta. Cesão não vai influenciar em nada, até porque a epistasia ela é recessiva. O que vai influenciar é se tiver o cezinho. Tá? Que o cezinho, sim, que é um gene epistático. Ele vai inibir, vai silenciar a ação do outro gene. Então, ele falou o seguinte, ó, do cruzamento de um camundongo preto com um albino, foram obtidos apenas descendentes agutes. Então, eu peguei um preto com um albino e só nasceu agute. Tá? Só nasceu agute. Qual é o genótipo desse casal? Gente, fazendo lá aquela segunda proporção de Mendel. 9 para 3, para 3, para 1. O que acontece? 9 vão ter quais genótipos? Azão, traço, cesão, traço, correto? 3, azão, traço, cezinho, cezinho. O outro, azinho, cesão, traço. Vou botar um C maior aqui, cesão, traço. E aqui todo recessivo, azinho, cezinho, cezinho. Beleza? O que acontece? Gente, a única hipótese, né, para nascer agute é com esse genótipo. Então, ó, aqui, o azão não é agute, cesão vai inibir alguma coisa? Não, porque a epistasia é recessiva, então não vai influenciar em nada. Cesão não inibe nada, então aqui a cor é agute, correto? Agute. Aqui, azão, era para ser agute, só que tem o quê? Ó, cezinho, então vai acabar inibindo o meu agute. Então aqui vai ser o quê? Albino. A L, albino. Aqui,
Azinho, azinho, preto. Czão não influencia em nada, aqui vai ser camundongo preto. Aqui, azinho, azinho era para ser preto, porém eu tenho o quê? Czinho, Czinho que vai me dar a cor albina, né? Que vai inibir a cor preta. E o camundongo vai se tornar albino. Então, gente, qual é a única possibilidade de nascer o indivíduo agute? É aqui, é tendo esse genótipo, tá? Azão, traço, Czão, traço. Beleza? O que acontece? A única possibilidade de eu, ter, de eu também ter um camundongo preto é que ele tenha esse genótipo, correto? Então, tem que ter o genótipo, ó, preto, azinho, azinho, Czão, traço. Para albino, aqui um L, albino, eu tenho duas possibilidades. Posso ter azão, traço, Czinho, Czinho, ou azinho, azinho, Czinho, Czinho, todo recessivo. Galera, mas vamos lembrar aqui. Lembra que a gente estudou lá que para fazer o cruzamento de indivíduos heterozigotos, lá na segunda lei de Mendel, ou não é necessário que sejam heterozigotos, mas para fazer qualquer cruzamento na segunda lei de Mendel, eu preciso primeiro ter os gametas, preciso descobrir os gametas, correto? Lembra lá, ó, azão, azão, Bzão, Bzão. Só produz gametas de que tipo? Azão, Bzão. Lembra? Aí, ó, se eu tiver, por exemplo, azão, azinho, Bzão, Bzão. Quais são os gametas que eles produzem? Pode ser um gameta azão, Bzão, né, ó. Azão, Bzão. Ou azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Aí lembra que eu fazia o cruzamento deles usando aquelas barras, né, ó. Pã, pã. Fazia azão, Bzão. Aqui, azinho, Bzão. E aqui eu botava o outro alelo, azão, Bzão. Lembra que eu fazia? Eu achava aqui, ó, que eram os possíveis genótipos. Então, vamos fazer isso aqui também aqui, para tentar descobrir qual é o genótipo dos pais, tá? Dos progenitores. Gente, agute, lembrando, agute só tem essa possibilidade. Azão, traço, Czão, traço, tá? Galera, para nascer esse Czão, tem como nascer esse Czão aqui do agute. Lembra que a gente herda um alelo do pai e outro da mãe, correto? Esse Czão, você vai herdar aqui do preto, correto? O outro alelo agute, lembrando, quando eu boto Czão traço, gente, ele pode ser aqui Czão também, tá? Ou Czinho, para ele nascer agute, não vai importar, tá? Porém, tem como nascer um Czão aqui, gente, caso o albino seja todo recessivo, não tem. Lembra, a gente herda um do pai, ó. Se eu herdei um Czão aqui do preto, o outro Czão eu iria herdar de quem? Não tem. Tá? Essa possibilidade não existe. Porém, galera, no entanto, o albino, de qualquer forma, não vai ter como para onde fugir, ele vai ter que ter o Czinho, tá? Então, de qualquer forma, esse agute, tá? De qualquer forma, esse agute, ele vai ter o alelo Czinho. Por quê, professor? Não entendi. Por que o agute tem que ter o alelo Czinho aqui? Porque, de qualquer forma, gente, o meu progenitor, albino, ele tem, ó, Czinho. Não tem para onde correr. Tá? Então, de qualquer forma, aqui vai ter que ser um Czinho, porque o Czão ele puxou do preto. O albino, com certeza, o único alelo que vai herdar é o Czão pro filho. Tá? Então, não tem para onde correr. Beleza. Outra coisa, gente. Azão. Esse azão ele puxou de quem, Cristão? Se o preto aqui se o preto aqui ele só tem a possibilidade de ser azinho, azinho. Esse alelo azão puxou de quem? Aqui, ó, de quem ele puxou? Do albino. Então, a gente já excluiu o quê, ó? Esse genótipo. Tá? Então, excluir esse genótipo. Então, o albino, com certeza, vai ter esse genótipo. Tá bom? Perfeito. Aí, continuando aqui, galera. Continuando aqui. Vamos fazer por eliminação. Ver o que a gente já pode eliminar aqui, ó. Azinho, azinho, Czão, Czão. Posso. Posso ter recessivo?
do albino? Não. Todo homozigoto recessivo, não. Então, a gente elimina ele. Aqui, ó, tem como ser azinho, azinho no albino? Não tem como ser azinho, azinho. Tá? Tem como ser aqui na letra D? Também não. Que preto não tem esse genótipo que é de agute. Tá? Então, não tem como ser também. Só nos sobra agora C e E. Tá? Agute, gente. Para ser agute, o que acontece aqui? Lembrando, gente, se um azão ele puxa dele, aqui o genótipo do agute só pode ser todo heterozigoto, né, gente? Porque um azão puxou do albino e o azão ele é puxado do preto, é lógico. Então tá aqui o genótipo do meu agute. Gente, para nascer esse genótipo aqui, qual é a possibilidade que tem? Tá, gente? Qual é a possibilidade de cruzamento? Professor, de cara eu tenho que ter um Czão aqui, tá? Tem como, se eu colocar um Czinho aqui, se eu colocar um Czinho aqui, tem como nascer indivíduo com esse genótipo? Não. Tá? Lembrando, gente, todos têm que nascer apenas com esse genótipo. Não pode mudar. Todos têm que nascer com esse. Azão, azinho, Czão, Czinho. A única possibilidade de nascer todos com esse genótipo é se aqui for Czão. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. A gente já vai fazer para comprovar, ó. Vou botar desse lado aqui para vocês enxergarem, ó. Azão, azinho, Czinho, que é o único genótipo que é possível, né? Aliás, quais são os gametos possíveis aqui de produzir? Azinho, Czão, correto? Tá aqui ele, azinho, Czão. Do outro lado, qual é a única possibilidade de nascer isso aqui? A única alelo aqui que pode ter aqui, ó, Czinho, pode ter azão, Czinho e azinho, Czinho, correto? São os possíveis gametas desse genótipo. Então, ó, aí, será que vai caber, gente? Azinho, Czinho e azão, Czinho. Então, ó, o que vai nascer aqui, ó? Azinho, azinho. Ah, tá, ó, fiquei estranho. Azinho, azinho. Czão, Czinho. É agute? Não é agute. Tá? Então, ó, não tem como. Azão, Czão. Ó, azão, azinho. Czão aqui com um Czinho, olha, ó, nasceu agute. É a única possibilidade. É de que isso aqui, ó, seja apenas azinho, Czão. Então, por isso, gente, a única possibilidade de gerar gameta azinho, Czão é se realmente este indivíduo tiver este genótipo, azinho, azinho, Czão, Czão. Tá? Aqui não vai influenciar em nada, gente. Aqui, ó, claro que o indivíduo aqui para nascer ele deveria sim ter pelo menos um azão, tá? Mas não vai influenciar em nada, porque de qualquer forma vou ter o alelo dominante para produzir o gameta azão Czinho, então não vai influenciar em nada, tá bom? Então, galera, aqui a resposta aqui vai ser a letra E de escola. Deu para vocês entenderem, gente? Ó, para quem não entendeu, para ficar claro essa questão, é que eu tenho um pai que é preto, uma mãe albina. O indivíduo nasceu agute. Para nascer agute, só tem esse genótipo. Só recapitulando, viu? Ó, só esse genótipo que a gente viu lá na proposta 9331. A única possibilidade de ser agute é nascendo com esse genótipo, azão, Czão, tá? E, lembrando, o azão, ele puxava da mãe, que é albino. O outro azinho, teria que puxar do pai, claro. Então, o pai teria que ter o azinho, tá? Lembrando, o pai não é preto, olha aqui qual é o único genótipo de preto possível. Azinho, azinho, Czão. Então, o azinho ele puxou do pai, tá? O Czão, galera. O Czão, ele também puxou do pai. O Czinho puxou do albino. Pessoal, mas o albino tem duas possibilidades? Sim, ó. As duas aqui para o albino, tá?
Porém, gente, para eu ter um filho preto, não tem como eu ser um albino com o genótipo de azinho azinho. Porque lembrando, gente, para eu nascer agute, eu tenho que ter um azão de alguém. O azão com certeza veio do albino, por isso que eu só posso utilizar este genótipo para albino, tá bom? E aí, galera, eu faço aquele cruzamento de gametas que a gente faz, tá? Para tentar ver qual é realmente a única possibilidade de gerar indivíduos agudos que sejam com este genótipo, tá? Que sejam, por isso que ele pergunta assim, ó, qual é o genótipo desse casal? Então, o genótipo aqui está influenciando, tá? Então, é por isso aqui, ó, que a única possibilidade de nascer um filho agute com esse genótipo é se pelo menos o preto for recessivo, tá? Azinho, azinho, cesão, cesão, se for homozigoto, gerando o quê? Gametas azinho, cesão, tá? Para poder gerar justamente um indivíduo agute heterozigoto, tá? E aqui que esse alelo seja azão, cezinho, tá bom? Beleza, galera? Exercício 3. Assinale a alternativa correta. A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de genes, Bzão, Bzinho e Wzão, Wzinho. E outra, galera. Volta bem aqui na questão, gente. Aqui, ó, esqueci de avisar para vocês. Aqui, ó, lembrando, só pode ser azão, tá? Aqui na alternativa, corrijam, tá errado, tá? Que é para ser azão. Se fosse vestibular, ia anular, tá? Aqui é para ser azão, tá, galera? Porque a única possibilidade de gerar, como a gente viu aqui, é se tiver esse gameta aqui, ó, azão Czinho. E a única possibilidade de gerar azão Czinho é que se os dois, é lógico, forem homozigotos, tá? Então, ó, só recapitulando aqui, gente. A única possibilidade de gerar gametas azinho Czão é se tiver esse genótipo, e a única possibilidade de gerar gameta azão Czinho é se tiver esse genótipo, tá? Para poder justamente fazer esse cruzamento, ó, azão, azinho, Czão, Czinho, e gerar este indivíduo agute que seja heterozigoto, tá? Então, corrijam aí na questão, aqui tem que ter o azão de obrigação, tá? E aqui na alternativa é azão, tá bom, gente? Corrijam, se aqui tá errado essa alternativa, tá? Beleza? Então, tá aí a alternativa, a resposta correta, beleza? Questão aqui dos cavalos, gente, isso que é fácil. Então, a cor da pelagem. Tá gravando? Deixa eu ver bem aqui. Tá. Então, gente, a cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de genes Bzão, Bzinho e Wzão, Wzinho. O gene Bzão determina pelos pretos. Então, ó, tendo Bzão pelos pretos. Epa, se eu borrar não foi tudo aqui. Pretos. E o alelo Bzinho, marrom. Então, Bzão preto, Bzinho marrom. Tá? Wzão. Olha, gente, falou que o gene Wzão inibe. Se o gene Wzão inibe, galera, que é um caso de epistasia dominante, porque o Wzão está inibindo, correto? E o Wzinho não vai influenciar em nada. Tá? Não influencia, tá bom? Cruza-se indivíduos heterozigotos. Cruzei aqui, ó, indivíduos heterozigotos aqui, ó, Bzão, Bzinho, Wzão, Wzinho, com Bzão, Bzinho, Wzão, Wzinho. Beleza? Fiz o cruzamento, gera toda aquela proporção de menos, galera. 9 para 3, para 3, para 1. Então, 9 para 3, para 3, para 1. Tá bom? 9 indivíduos vão possuir quais alelos? Bzão, traço, Wzão, traço.
3 indivíduos vão possuir alelo Bzão, traço, Wzinho, Wzinho. 3 vão possuir Bzinho, Bzinho, Wzão, traço. E o outro, o recessivo, é Bzinho, Bzinho, Wzinho, Wzinho. Gente, aqui, que coloração ia ser essa? Bzão, preto, porém o Wzão inibe, então o cavalo não vai nascer preto. Vai nascer que cor? Ele vai nascer branco, beleza? Tá o Bzão aqui de branco, tá bom? Bzão era para ser preto. Wzinho não vai influenciar em nada, cavalo preto. Bzinho, marrom, Wzão inibe, cavalo branco. Aqui, Bzinho, marrom, Wzinho não vai influenciar em nada, cavalo marrom. Proporção, galera, de brancos, 12. Então, 12 brancos para preto, 3 pretos para 1 marrom. Proporção clássica de epistasia dominante. 12 brancos para 3 pretos para 1 marrom. Letra D de dado. Galera, aqui a gente fecha, tá, o conteúdo de epistasia. Próxima aula a gente vai entrar em herança quantitativa e herança complementar. Beleza? Abraço a todo mundo. Fica com Deus.